pontualmente presentes aqui. Essa sim é a trilha do meu querido amigo Rodrigo Drummond. Está gravando, eu vou convidá-lo para entrar, pedir que ele não entrasse antes do meu convite. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Eu preciso que alguém abra aí o microfone. Boa tarde, professor. Sim, ouvindo perfeitamente. Muito obrigado. Vou convidar o querido professor Drummond. Boa tarde, Rodrigo. Prazer imenso revê-lo. Giovanni aqui. Boa tarde. Meu irmão, saudações. Márcio, queridos amigos e alunos, muito obrigado por vocês estarem aqui pontualmente. Para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo Torres, sou o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unidade Niterói 3, e juntamente com as coordenações do núcleo da Ilha e de Alcântara, nós estamos fazendo, por determinação do nosso novo PPC do curso de Direito da Estácio, essas trilhas de aprendizagem que visam esse alinhamento entre a prática e a teoria. Vou ver se o meu amigo Rodrigo... Vou dar uma ligadinha aqui para o meu amigo Rodrigo. O Rodrigo não está me atendendo, ele pode estar em outra ligação, mas já vai começar. Deixa eu reduzir aqui. Peço para vocês um instantinho, tá? Estou tentando localizar o Rodrigo, estou falando com ele desde as 3 horas da tarde. Pedi para ele não entrar na reunião antes de mim, mas ele agora às 5h02 deve estar tendo algum probleminha. Eu sempre tenho um problema na hora que é para entrar na aula. Alguém toca a campainha, alguém toca o interfone. Ligar mais uma vez para o Digão. Ele pediu para eu chamá-lo. Fala, como é que eu faço para te chamar? Não é melhor você clicar no link que eu te dei, não? Me manda aqui o link por aqui, porque eu estou no computador. Aí eu te falei, me chama aí. Aí entendi. Me manda o link aí que eu entro por aqui no computador. Eu vi. Me manda de novo aquele pedido. Me chama, Digão, me chama. Já aqui, tá aqui. Pronto. Foi. Beijo, meu irmão. Obrigado. Recebeu aí? Tchau. Obrigado. Então tá bom, gente. Já entramos em contato com a grande atração. Obrigado, Márcio, pela interação. Eu acho que vocês não têm acesso ao chat. Não sei se ele não conseguiu entrar. Cara, Vitor, estou adorando a sua foto de você tocando para sua cachorra, eu acho. Eu acho que é isso.
Copia de novo lá. Ele realmente não conseguiu. Não tem como link. Beleza, ainda não consigo. Rodrigo Drummond. O link original, gente, não está funcionando para o professor. Vou tentar gerar um outro link. Como é que faz para gerar outro link? Não, não faz. Acho que eu tenho que ir no... Como é que é? Eu tenho que ir no calendário. Calendário. Copy link. Ai. Estão me vendo aí, gente? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo. Muito obrigado por atender o nosso pedido dos campos Niterói 3, Ilha do Governador e Alcântara, para falar sobre ação subsidiária, queixa-crime substitutiva. Nem todo mundo conhece, eu acho que todo mundo conhece, porque o Rodrigo dá aula tanto em Alcântara quanto na Ilha. Ele é o professor de processo penal, nosso coordenador acadêmico de Niterói e um grande amigo. Rodrigo, eu vou sair agora para pegar o José Rafael, vou deixar você falando com as crianças, vai ficar tudo rolando aqui, eu vou dar um ghost em vocês, mas o Zé, a creche dele é aqui pertinho, quando eu voltar eu encerro a gravação, ainda que você tenha já encerrado. Deixo vocês, meus amigos, nas melhores mãos possíveis do meu amigo Rodrigo Drummond Melo. Peço desculpas que, nada obstante você tenha pedido para consertar o Drummond com M só, eu consertei num link, mas divulgou no outro, mas amigos, Rodrigo Drummond com M só. Um beijo, Rodrigo. Um beijo, senhoras e senhores. Pena que eu não possa ficar ouvindo para aprender também. Um grande abraço.
Rodrigo, eu que agradeço aqui. Só para falar que no chat não está abrindo para mim, então eu não estou vendo o chat de ninguém. Então, se alguém mandar alguma pergunta escrita, eu não vou conseguir visualizar, tá bom? Só para constar, a gente tem 1 hora, né, de palestra aí. E eu vou tentar trazer para vocês um pouco mais na prática como é que funciona a ação penal aí, a privada subsidiária da pública, embora a gente tenha já tratado em ponto, para quem fez processo penal 1, né, processo penal teoria, parte geral, a gente já tratou isso em sala de aula, tá? Gente, vamos lá. Primeiro ponto, eu queria saber, aí eu queria que vocês me dissessem se vocês já tiveram um processo penal, porque também é importante isso, apesar de estarem no mínimo no 7º período para cursarem aí o estágio obrigatório, eu queria saber se vocês já cursaram, porque dependendo do tipo de pergunta, dependendo do nível da galera, a gente pode ir mais tranquilo na matéria ou a gente vai mais devagar. E aí, quando eu falo ir mais devagar, não é explicar coisas que, teoricamente, a gente não vai parar para explicar aqui. Teoricamente, isso teria que ser uma aula especificamente de ação penal. Alguém não deu processo penal? Alguém não foi meu aluno? E aí, Karine, por favor, Karine Leão, porque a Karine Leão foi minha aluna, o Márcio também, Luciano, se eu não me engano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Aqui. Prazer revê-lo. Fui seu aluno, com muita honra. Não esqueço das suas aulas. Cada caso em tela adimplido, processo penal, absolvição, prisão preventiva, exceção do 312 CPP. Temos feito êxito na sociedade, eu lembro de você. Obrigado. Não está aberto o chat para a gente, não, tá? Realmente não tem chat para a gente fazer pergunta, não. Aqui não está abrindo chat para mim, não. Aparecem os participantes do grupo. Sim, sim. Para alguém está aparecendo o chat? Professor, não está aparecendo realmente, não. Prazer reencontrar o senhor, hein, professor? Muito Prazer. bom. As aulas eram maravilhosas, muita gente lá na Estácio, vai lá. Tudo bem, obrigado, Rafael. Prazer também. Bom, gente, primeiro ponto. Para quem já foi meu aluno, sabe que eu deixo sempre as ferramentas mais fáceis ali hoje em dia, né? Que se é que eu posso colocar dessa forma. E a ferramenta mais fácil que a gente tem hoje para se comunicar é Facebook e Instagram. Facebook eu não tenho, mas eu tenho Instagram e fica disponível a quem quiser lá. Meu Instagram é R de Rodrigo, D de Drummond, M de Melo e Niterói, que no caso é NIT, né? Então é RDM de Maria, NIT, NIT de Tatu, tá? Aí quem quiser me adicionar lá, pode me adicionar. Estou com dúvida, fiquei com dúvida da palestra, enfim, estou tendo aula com o professor, não importa, tá? Sobre até qualquer outro tema aí que vocês tenham dúvida, pode me mandar pergunta por lá, dúvida por lá, porque eu respondo todo mundo, né? Quem é meu aluno sabe que, pelo menos dentro do possível, eu consigo responder todo mundo. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a ação penal, vamos tentar relembrar. Que a ação penal, olha, a ação penal ela é subdividida em ação penal pública, e dentro da pública a gente tem a pública incondicionada e a pública condicionada à representação. Apesar de nós termos várias outras, inclusive classificações específicas, tá? Mas aí a gente teria que explicar especialmente aquelas outras classificações, como, por exemplo, a ação penal no direito eleitoral tem uma nomenclatura específica. Nós temos várias outras ações penais privadas, algumas discussões, a pública subsidiária da pública, a privada subsidiária da pública, que é o nosso tema que a gente vai tratar aqui, tá? A ação penal popular, que a gente fala também, a gente não pode esquecer, que isso também já foi cobrado em prova. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar de uma classificação mais superficial, não que não exista outras classificações, mas a gente tem que falar especificamente da ação penal privada subsidiária da pública. Então, olhando uma classificação bem, como é que eu posso dizer, bem clássica, essa classificação ela se subdivide em privada e pública. A pública se subdivide em pública incondicionada, condicionada à representação ou ação penal pública subsidiária da pública. E quando eu falo subsidiária, é subsidiária, não é subsidiária, tá? É subsídio. Bom, a ação penal pública incondicionada é a regra no Código de Processo Penal. Então, o que acontece? Se eu tenho uma ação penal que independe de qualquer manifestação das partes, eu digo que essa ação ela é pública e incondicionada.
Não existe nenhuma condição para que eu inicie, não existe nenhuma condição para que ela continue naquele processo. Então, a gente diz que a ação penal ela é incondicionada. Rodrigo, como é que eu vou saber que a ação penal ela é pública e incondicionada? Óbvio, o código ele não traz como que a ação deve proceder. Olha, nos crimes do capítulo contra a honra, por exemplo, está lá. As ações penais se procedem mediante queixa ou, se for o caso, representação. Então, o código ele me diz quais são as ações penais, quais são os crimes que me diz qual o tipo de ação que tem que ser ali feita naquele caso concreto. Rodrigo, ok, não vamos falar especificamente da ação penal pública incondicionada, nem na pública condicionada à representação, tá? E aí a gente passa um pouquinho para a ação penal privada e vamos falar um pouco da privada normal, depois a gente fala da pública subsidiária, depois a gente fala da personalíssima. Aí, obviamente, eu vou falar um pouco da personalíssima primeiro, para, por último, falar o que a gente quer falar hoje, tá? Bom, a ação penal privada, e aí eu queria que vocês lessem, participassem, eu sei que não é aula, eu sei que é uma questão prática, mas eu queria trazer um pouco da memória de vocês para a gente poder discutir junto, no mesmo nível, a ação penal privada. E aí eu queria fazer um favor para vocês, pedir um favor para vocês, para alguém pegar o código, se tiver com o código aí, ler para mim o artigo 30 do Código de Processo Penal. Bom, o fundamento legal da ação penal privada é o artigo 30 do Código de Processo Penal e eu quero que alguém leia para mim. A gente só não repara a garrafa porque é uma garrafa de 1,5 litro, eu preciso beber 1,5 litro, então eu bebo direto na garrafa, tá? Então só perdão pela... Alguém, por favor, Posso lê. fazer a leitura? Claro, por gentileza. Artigo 30, Código de Processo Penal. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. E aí, repare. Obrigado, Luciane. Luciane já foi minha aluna? Ainda não, professor. Eu fui aluna do professor André, de quem eu gosto muito, por André, sinal. meu amigo da Emerge. É, gente boníssima. Bom, vamos lá, Luciane. Qualquer dúvida, tá? Tem meu Instagram, não sei se você conseguiu pegar, pode me mandar mensagem lá. Rodrigo, eu tô com dúvida do XYZ, se eu puder te ajudar, eu estarei lá, tá bom? Agradeço, obrigada. Bom, vamos lá. Então, o artigo 30, que a Luciane deu para a gente, ele traz aí, literalmente, a hipótese legal do cabimento da ação penal privada. Então, ele diz lá, o fundamento, literalmente, é o artigo 30. Então, podemos dizer aqui, nessa situação em concreto, que será admitida a ação penal nos crimes de ação penal pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa. Então, repare, a gente está falando de ação penal pública subsidiária da pública. Será admitida a ação penal privada nos crimes de ação penal pública. Opa! Então, o que eu estou querendo dizer, Luciane, com outras palavras? Olha, se o Ministério Público ele tem o dever de agir porque ele é o titular da ação penal, e ele é o titular da ação penal porque está previsto no 129.1 da Constituição. Cabe inteiramente o Ministério Público lá provar o fato típico, ilícito, culpável. Então, eu estou querendo dizer que, privativamente, é dele o ônus, e eu não quero nem entrar na discussão da inversão do ônus da prova no processo penal, mas cabe a ele provar o fato típico, ilícito, culpável. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que ele é o titular da ação penal. Então, o 129 me diz que ele é o titular da ação penal. Então, é ele quem tem que intentar a ação penal, porque o código não fala nada e eu estou na regra, então a ação penal é pública. Então, ele tem que fazer. Então, Luciane, quando eu falo de ação penal privada subsidiária da pública, eu estou querendo dizer, na verdade, que eu estou querendo controlar o Ministério Público, ou seja, aquele Ministério Público não ingressou, não propôs uma ação penal pública. Então, eu, particular, eu posso dizer, olha, nesse caso, quando esgotado o prazo X, Y ou Z para propor aquela ação, eu agora entro em ação, entre aspas, tá? Então, agora eu entro no circuito, porque agora eu vou poder propor a ação no lugar do Ministério Público, porque ele não propôs no prazo legal. É como se a gente fosse o fiscal do fiscal. Ou seja, o fiscal da lei é o Ministério Público. Mas se ele não intenta a ação penal, então eu sou o fiscal do fiscal. Então agora eu vou intentar a ação penal privada. Beleza? Então, será admitida a ação penal privada nos crimes de ação penal pública se esta não for intentada no prazo legal. E aí, Rodrigo, eu faço a pergunta. Luciane e todos aqui presentes.
o fato de eu particular, supondo, né, eu, no caso, sou advogado, eu intento a ação penal privada subsidiária da pública. O fato de eu intentar a ação penal subsidiária da pública, a ação penal em si, que era pública, ela perdeu o caráter de público? E aí eu queria que vocês participassem. O que vocês acham? Não. Isso já foi objeto de prova, inclusive, da magistratura aqui do Rio de Janeiro. Não. Então, o fato de eu intentar uma ação penal privada subsidiária da pública, por ser subsidiária da pública, não descaracteriza a essência da ação penal. Tá? Ela continua sendo pública. Tanto é verdade que o Ministério Público cabe a ela aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir, inclusive, em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso. Tudo isso daí vai caber ao Ministério Público ao tempo inteiro, desde que aquele ato não tenha sido o quê? Passado, né? Ou seja, não esteja precluso. Tá? Perfeito, Rodrigo? Então, observem, pessoal, que a ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público ele pode intervir em todos os termos do processo. Perfeito, Rodrigo. Isso se dá, de fato, pelo quê? Pela própria ação, né? Ela é o quê? Subsidiária da pública. Então, apesar de ter sido proposta, ela não perde a sua essência de pública. Tá? E um detalhe aqui muito importante é que no caso de... Isso acontece no caso de negligência do Ministério Público, que é o que a gente normalmente fala, né? Ah, o Ministério Público foi negligente, N, de não fazer alguma coisa, é nesse sentido, tá? Ou seja, o Ministério Público ele não intenta a ação penal no prazo correto, então a gente diz que ele foi negligente, no sentido de não fazer a ação penal naquele prazo, então o particular vai lá e intenta a ação penal privada subsidiária da pública, ok? Rodrigo, e se naquele prazo, e aí, olha o raciocínio, gente. E se naquele prazo que eu tenho ali para intentar ação penal, o Ministério Público não faz e eu também não faço? Ou seja, o Ministério Público é negligente, o particular é negligente. Ou seja, nesse caso, o Ministério Público, opa, me toquei hoje, Luciane é a titular do direito, ela não fez ação penal, eu também não fiz, dei mole. O que eu faço agora? Rodrigo, boa pergunta, não sei. Luciane, se a gente entendesse que a ação penal ela deixou de ser pública porque o Ministério Público perdeu o prazo e o particular agora tem que fazer e ele não faz, automaticamente a ação estaria perempta, porque essa é a consequência quando ela é privada na sua essência. E aí, quando eu disse no início que ela não deixa de ser ação penal pública, justamente por quê? Porque nessa situação hipotética, se o particular ele perde o prazo, o Ministério Público continua podendo propor a ação penal pública, porque ele é o titular e a ação penal, na sua essência, ela não perdeu lá a sua natureza de ação penal pública. Por isso que ele pode propor a ação penal, ainda que o particular tenha se esquecido também. Ok? A ideia é essa. Bom, não sei se vocês tiveram isso em sala de aula, não sei se vocês trataram dessa forma em sala de aula, mas eu sempre gosto de trazer essas posições, essas problemáticas, embora tenhamos várias outras problemáticas, tá, pessoal? Mas o mais importante aqui, eu trouxe aqui para vocês essas discussões, porque isso já foram objetos de prova da magistratura aqui do Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi em 2008, 2007, isso foi prova de segunda fase, não me recordo agora o ano, se foi 2008, 2007, mas isso já foi perguntado em prova e em várias outras provas de concurso, não na segunda fase da magistratura, mas em outros concursos de primeira fase de múltipla escolha, essa pergunta já caiu e derrubou gente boa. Agora que eu estou reconhecendo aqui, se eu não me engano, o André. Né? Não, o Henrique, agora que eu reconheci ele aí. Tá? Mas conseguimos entender, pegar a logística, a ideia central da ação penal privada subsidiária da pública? Rodrigo, como é que eu vou fazer, então, uma queixa substitutiva, que é a proposta da metodologia hoje? Então, a gente fez um breve apanhado do que seria uma ação penal privada, falamos o que é a ação penal privada subsidiária da pública, que apesar de ser proposta por um particular, ela não perde a essência de pública,
Tanto é verdade que ele pode intervir em todo o processo, o Ministério Público, e alguns dizem, olha, o Ministério Público, quando ele deixa de fazer a ação penal, ele vai para o particular, a ação é particular. E aqueles atos que ele faz no curso do processo, ele faz como fiscal da lei, não como titular da ação penal. Gente, não dá para ter esse tipo de raciocínio. A ação penal ela continua sendo pública. Não mudou agora. Se o particular não faz, eu vou mudar o tipo de ação. Não. É uma forma de você corrigir uma negligência do Ministério Público. E tanto é verdade que se o particular não faz naquele prazo também, o MP pode fazer depois. Porque se eu dissesse que ela perdeu a natureza de pública, o Ministério Público não poderia fazer, porque ela perdeu a característica, então eu estaria com vício de legitimidade. Concordam comigo? Luciane, conseguiu entender a jogada? Pegada? Consegui sim, professor. E levanto duas questões, se me permitir, se for possível. Claro, perfeitamente, pode trazer. Uma delas, a primeira, é uma ação penal privada subsidiária da pública. O senhor mencionou que ela jamais perde o seu caráter público. E eu me recordando do artigo 29 do CPP, o final do artigo, diz que o Ministério Público poderia retomar a ação como parte principal a qualquer momento. Por isso, então, o senhor disse que ela não perde esse caráter público, e como, nesse caso, o Ministério Público retomaria a parte? Como funciona? Como se dá isso? De repente, o Ministério Público chega e diz, olha, fulano que intentou a ação privada, pode se afastar porque agora eu tomo partido? Como é que funciona isso na prática? Então, na prática, Luciano, o que acontece? Eu proponho uma ação penal e o Ministério Público se manifesta. Obviamente, o que acontece? Quando você propõe a ação, o juiz recebe e já vai botar logo assim, ao MP. E aí ele vai dar o parecer dele, dizendo, olha, não foi intentada a ação penal, estava pronta. Enfim, ele vai se manifestar como titular da ação penal. E aí ele vai ficar junto com a parte, os dois se manifestando no processo com relação. Vai ficar como se fosse um assistente. Mas, na prática, o Ministério Público vai se manifestar categoricamente sobre todos os atos e vai agir no processo como se ele fosse, não, porque ele é o titular da ação penal. Tá? Então, o que acontece na prática? É como se a gente fizesse o trabalho do Ministério Público sem receber como MP. Tá? Então, a gente vai ver que, na prática, o juiz recebe a denúncia e ao MP para que tome ciência, né? Porque se ele não fez, ele tem que saber que alguém fez por ele. A ideia é essa. E aí ele vai justificar, entre aspas, vai se justificar por que não fez, ou por que estaria fora do prazo, ou por que não estaria fora do prazo. E aí, automaticamente, nesse momento, ele vai, se for o caso, requisitar todas as provas que são necessárias, ele vai acrescentar alguma coisa, ele vai fazer literalmente o que o 29, ele prescreve aí, o que ele preceitua para a gente. E para quem não está com o código, eu vou dar uma lida no 29, tá bom, Luciana? Será admitida a ação penal privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, então houve negligência, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação penal como parte principal. E aí, ele automaticamente, dentro da petição dele, ele já faz uma petição informando que ele está retomando a parte como petição, como parte principal, tá? Normalmente, aí o que acontece? Ele fica junto ali, porque a parte normalmente, falando por experiência própria, né? Quando a gente vê o MP, como ele trabalha diariamente fazendo acusações em ações penais públicas e a advocacia, de um modo geral, ela atua defendendo o acusado, então a experiência em termos de produção de prova, de detalhes para a acusação, normalmente é muito mais riquíssimo, não desmerecendo os colegas de trabalho, mas a experiência faz com que a gente se especialize no nosso dia a dia. Então, fica evidente que já o Ministério Público, de um modo geral, se deixa um fiozinho passar, a parte passar, ele já diz que ele foi negligente, ele já pede a retomada do processo. Retomada só para poder dizer que ele é o principal, que ele nunca perdeu esse caráter, embora haja essa divergência doutrinária. Perfeito, Luciano? Não sei se eu te esclareci. Entendi, sim. Obrigada, professor. Obrigada. Outro ponto, Luciana, sem querer te cortar, já te dou a palavra de novo para fazer a segunda pergunta. Outro ponto importante que eu já vi cair em prova, que agora me recordei lendo o artigo, e aí é muito interessante, que também já caiu em prova o seguinte: se o MP, Luciane, e quando eu falo Luciano, eu falo todos os colegas aqui presentes, tá, gente? Não sei quantos estamos aqui,
Estamos aqui, somos 29 alunos, tá? Essa questão que eu vou colocar agora também já foi objeto de prova. Prova da OAB. Preste atenção. Eu, MP, crime de ação penal pública. Olhei e falei assim, eu não tenho indícios de autoria e materialidade. Me falta ali o artigo 41. Eu não tenho. Eu não vou denunciar. Eu vou pedir o arquivamento. Aí eu vos pergunto. Eu vou lá e faço o arquivamento. Eu, MP, fiz o arquivamento. Passou aquele prazo legal para oferecer denúncia, o particular vai lá e propõe ação penal subsidiária da pública. Aí o juiz não recebe a denúncia, porque diz que não é o caso de queixa substitutiva. Aí eu trago a intriga para vocês, se é que me permitem colocar dessa forma. Foi correta a decisão do magistrado? Eu quero que vocês me justifiquem pelo que a gente trabalhou aqui. O que vocês me dizem? A princípio, eu chutaria que não foi correta, porque o senhor mencionou até o caráter peremptório, né? No caso de negligência aí e do Ministério Público. Então, sem fundamentação teórica, um chute diria que não, pelo caráter peremptório. E aí... Porque o Ministério Público ficou inerte, né, professor? Se o Ministério Público ficou inerte aí, como o senhor ensinou a gente, o particular tem direito aí de entrar com a ação. Preste atenção que eu falei isso em sala de aula, Rafael. Preste atenção, olha só. Ficar inerte, o que significa ficar inerte? Vamos pela etimologia da palavra. É não fazer nada, concorda? Fiquei inerte, eu não fiz nada. Aí eu trago a pergunta de novo. O Ministério Público ficou inerte ou não ficou? Sim. Não. Claro que não. Ele posicionou contrário à ação. Então, ele não ficou inerte. Ele pediu o arquivamento. Pedir arquivamento, você tem uma conduta positiva, embora não seja satisfatória para quem está do outro lado. Se o Ministério Público pediu o arquivamento, é porque ele não ofereceu denúncia, mas é porque ele fez alguma coisa, pediu o arquivamento. Ele não ofereceu denúncia porque ele fez alguma coisa, pediu o arquivamento. Porque ele analisou os requisitos da ação, que é indícios de autoria e materialidade, para não propor ação penal. Então, isso já caiu em prova e todo mundo tem esse mesmo raciocínio, Luciane e Rafael. E os meus alunos, eu sempre trago em sala de aula essa questão, porque isso já caiu recentemente em prova da OAB. Então, pedir arquivamento não é a mesma coisa que ser negligente, ficar inerte. Ou seja, o fato de não oferecer denúncia, você tem que ver. Por que não foi oferecida a denúncia? Porque ele não fez nada, ficou com o braço cruzado? Ou porque ele realmente fez alguma coisa no sentido de não era o requisito para oferecer denúncia? Porque aí ele fez alguma coisa. Ele teve um ato de não propor denúncia. Entendeu? Mas ele fez. Fez o quê? Pedir o arquivamento. Na situação hipotética, o MP, ele esquece, ele deixa de fazer alguma coisa. Por isso que eu falei, ele é negligente. N de não fazer alguma coisa. Nesse caso, ele fez algo para não propor a ação penal. Conseguimos entender? Perfeitamente. Se você me permitir, eu vou te chamar de Lu. Eu sempre tenho mania de abreviar os nomes, tá? Se você não se importar. Fique à vontade. Lu, então me traz a segunda pergunta, por favor. A segunda pergunta foi bem iniciante, quando eu peguei o tema do nosso assunto de hoje, seria ação penal subsidiária. Aí, rapidamente, fui ler antecipadamente sobre o assunto e vi a existência da possibilidade de ação penal pública subsidiária da pública, né? E não ação penal privada subsidiária da pública. Aí eu pensei, por que esse tema seria abordado ou não e por quê? Como a gente foca o assunto aí?
Foi a minha pergunta. Bom, Lu, os meus alunos, a gente sempre trabalha isso em sala de aula, eu sempre deixo bem claro. Eu faço um quadro, eu boto ação penal pública e ação penal privada. E dentro da pública a gente tem três: a incondicionada, condicionada à representação e a pública subsidiária da pública. A gente tem um decreto 220, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, decreto-lei 220, e temos mais uma lei, que agora me fugiu a memória. Mas a questão é bem simples. Aí eu vou fazer um macete para você e para todos aqui. Para todos que não foram meus alunos. E os meus alunos eles vão relembrar o que a gente já colocou. Tanto na ilha, como em Alcântara, como em Niterói. O macete é o seguinte. Luciane. Por que a ação penal é privada subsidiária da pública? Quem é o particular? Quem é a pessoa que faz a ação penal no lugar do Ministério Público? Um particular. Particular. Por isso que a ação penal é subsidiária, porque a ação penal ela é pública, que um particular vai fazer no lugar do público, certo? Então a gente tem um controle, né? Como eu falei, fiscal do fiscal. Só que esse fiscal do fiscal ele é um particular, ele não é público. Na ação penal pública, subsidiária da pública, muda quem é o fiscal do fiscal. No decreto 220 e nessa lei específica que agora me falhou a memória, a situação acontece o seguinte: está expresso na lei dizendo que se o Ministério Público Estadual não fizer, o MPF pode oferecer queixa substitutiva. Tá? Então, em algumas hipóteses, o fiscal do fiscal não é o particular, é o próprio Ministério Público, só que de outra esfera, federal. Então, repare, nessa situação hipotética, se o MPE estadual, que no caso, né? É o MP estadual, ele não propõe a ação penal pública, o MPF, por exemplo, pode propor no lugar do particular. Mas isso somente existe por expressa previsão legal. Isso não pode acontecer se não tiver previsão legal permitindo que isso aconteça. E no decreto 220, decreto-lei 220 do Rio de Janeiro, salvo engano a memória, tem essa hipótese específica. E tem uma lei federal agora, que agora me fugiu a memória, sobre o direito público, ele exatamente traz essa questão, tá? A possibilidade de substituir aí o próprio público, quando o Ministério Público, quando ele não faz ação penal, outro Ministério Público de outra esfera, ele vai fazer a queixa-crime substitutiva, tá? Perfeito? Perfeito, obrigada, professor. Ficou muito claro. Estava imaginando, agora que o senhor mencionou que, então, com expressa previsão legal, aí esclarece, porque eu estava imaginando que poderia ser um caso de uma instituição perpassar outra, né? Um órgão, quero dizer, né? E aí imaginei que poderia dar complicar aí. Mas e aí, Luciane, não sei se você está com o código aberto ou os colegas estão com o código aberto. É porque eu não quero arriscar, porque, enfim, o número da lei, porque às vezes a gente arrisca próximo, arrisca errado. Mas alguém, se tiver com o código aí, ou se tiver acesso aí, vê para mim, porque eu não estou com nada aberto aqui. E o meu código aqui, eu acho que, enfim, até abrir aqui vai demorar. Mas se alguém tiver no Google aí, pode dar uma, como dizem, uma googada. Mas lê para mim, alguém a lei 7492 de 86, se eu não me engano, é o artigo 27, que traz exatamente isso. Aí ele fala, quando a denúncia não for intentada no prazo legal. Aí ele fala do PGR, que poderá representar o PGR. Ou seja, o PGR é quem vai fazer a denúncia no lugar do Ministério Público quando não for intentada aquela denúncia. Artigo 27 da Lei número 7.492 de 1986. Perfeito. Quando a denúncia não for intentada no prazo legal, o ofendido poderá representar ao Procurador-Geral da República para que este a ofereça, designe outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou determine o arquivamento das peças de informação recebidas. Perfeito, Luciane. Exatamente essa hipótese, minha memória não está tão ruim, sobre a ação penal pública subsidiária da pública, tá? É exatamente essa hipótese. E só me corrigindo, o decreto-lei não é 220, o decreto-lei é 201, tá? Decreto-lei 201/67, de 67, tá? Perfeito? Perfeito, obrigada, professora. Tudo bem. E aí, puxando mais um ponto aqui de prova. Se eu descubro, vamos supor que isso acontece bastante, tá, Lu? Supondo que se o crime começa com uma ação penal
pública incondicionada. E aí, lá no final do processo, eu descubro que a ação penal era condicionada à representação. O que isso quer dizer, Rodrigo? Descobri que não era homicídio doloso, que era uma lesão corporal seguida de morte. E aí, Rodrigo, o que eu faço? Caramba, Rodrigo, e aí? Porque se a ação penal é condicionada à representação, tinha que ter representação, mas não tinha representação porque a ação penal era pública naquela época. No momento que foi proposta a ação penal, não tinha nenhum requisito além do próprio MP oferecer denúncia, porque a ação era pública e incondicionada. Mas lá no final eu descobri que era condicionada à representação. E aí não tem representação, o que eu faço? Eu alego decadência? Porque se não tem representação, não tem um motivo, então passou os 6 meses do 38, então automaticamente eu vou dizer que decaiu o direito. Esse é o raciocínio automático de todo mundo, e raciocínio errado. E o cara da banca, que eu falo sempre que é uma pessoa sem luz, né, não iluminada, que quer jogar a gente na escuridão, né? Então, essa ação penal pública incondicionada, que no final a gente descobre que ela é pública condicionada, a gente não vai poder falar de decadência. Por quê? Porque uma vez que ela era incondicionada na época foi cumpridos os requisitos. Então, quando eu ofereço a ação penal, nesse momento que eu estou oferecendo a ação penal, seja ela pública ou privada, é nesse momento que eu analiso os requisitos da ação penal. Então, se naquela época ela era pública e incondicionada e ela preenchia todos os requisitos, agora eu não posso cobrar algo que não era naquela época. Senão vai ser a gente tratar como mantinar, né? Vai ficar presumindo, poxa, lá na frente pode ser que mude, então eu já vou pedir uma representação antecipada para não alegar decadência lá na frente. Não tem como e não faz sentido nenhum, tá? A ideia e Liebman, no processo civil, ele já falava isso quando ele traz as teorias da ação, né? Os requisitos da ação eles são analisados no momento da propositura da ação. Se depois descobrir que não era aquela ação, era outra, por um fato superveniente, eu não posso pedir, não posso falar em decadência de forma retroativa, porque naquela época não se exigia. Então, sempre você analisa, a gente fala tempus regit actum, eu vou analisar aqueles requisitos no momento da propositura da ação. Só que a jurisprudência, Lu, ela todavia, ela vem aí entendendo que devemos observar, quando a gente descobre que a ação penal ela é pública, condicionada à representação, ou até mesmo privada, a gente descobriu depois que era privada, mas naquela época era incondicionada, a jurisprudência fala, peraí, vamos analisar? Tudo bem que eu não preciso analisar que eu não preciso analisar a decadência, porque eu não posso exigir ali a representação ou a queixa quando naquela época era pública e incondicionada. Ok. Mas isso por si só resolve? Não, porque a jurisprudência vem e diz, eu não vou exigir a representação ou a queixa, porque é impossível exigir de forma retroativa algo que naquela época não era exigível. Mas eu vou ver o comportamento de Luciana, que é vítima, nesse processo, já que agora eu preciso de representação, eu preciso ver como é que Luciana se comportou naquele processo. Ela de fato queria, ela se comportou de maneira de modo a ver representada, ou seja, a querer ver aquela pessoa condenada? Se ela teve um comportamento durante o processo que cooperou no sentido de ver fulaninho de tal condenado, ela demonstrava interesse na pena, interesse em ver o cara punido, então ela de fato ali naquele processo ela já representou. E sabe o que justifica ter esse raciocínio, Luciânio? O que justifica ter esse raciocínio é a teoria da aparência. Porque se naquela época eu não exigia, mas agora que eu exijo, então eu vou analisar a aparência daquela pessoa, o comportamento daquela pessoa hoje em todo o processo, porque eu consigo aplicar essa teoria da aparência de forma retroativa. Como é que aquela pessoa se comportou aparentemente no processo? No sentido de ver aquela pessoa condenada, então eu já supro a própria representação pelo comportamento dela. Agora, se o comportamento dela era de não ver a pessoa condenada, mas ela não podia fazer nada, então agora eu digo que não houve representação, aí eu reconheço a decadência. Perfeito? Todo mundo entendeu isso, gente? Giovanni? Rodrigo, como não há de se falar em decadência, de repente isso deve ser julgado nulo, porque de início foi relatado que
era ação penal pública incondicionada e daqui a pouco era condicionada à representação. Mas há de se falar no final disso aí em prescrição para o querelado? Porque representação é prazo decadencial, porque a ação penal é privada ou condicionada à representação. Está lá no 38. Prescrição é a perda da pretensão punitiva. É prazo para propor a ação penal, nesse caso, é prazo decadencial. 6 meses. Mas eu digo, nós temos aí as prescrições de tempos penais aí. Os crimes de 2 anos prescreve com 3, de 3 prescreve com 5. Aí se o querelado aí cometeu um fato que ele de início foi julgado nulo e passou aí 6 meses. Mas você está confundindo o prazo para poder punir alguém com o prazo para oferecer ação. São duas coisas diferentes, tá? Eu tenho um prazo para punir alguém e um prazo para propor ação. Entendeu? Nos casos de ação penal pública condicionada à representação e na ação penal privada, se submete a prazo decadencial. Olha o artigo 38 do CPP. O artigo 38 ele diz: salvo disposição em contrário, o ofendido, o seu representante legal, decairá o direito de queixa, ação penal privada, tá? Ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Então, eu estou falando de ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada em todas as suas espécies. Tranquilo? Legal. Não, e uma boa pergunta, porque... É porque às vezes leva 3 anos, 4 anos. Aí lá na frente, que pela morosidade, inércia, aí chega lá na frente 3, 4 anos depois que fosse averiguar que realmente isso tudo era nulo, porque alegou uma coisa no início e era outra no final. Aí passou o tempo também daquela pessoa ser punitivo educativo, conforme o Código Penal, vamos falar assim. Passou aquele tempo realmente, se ela fosse ali, se ela fosse realmente evidenciado ali que ela praticou aquele crime, que ela realmente é autora, foi autoria, mas também já ultrapassou o tempo também penal que ela pudesse vir a ser sentenciada naquele fato. Haveria prescrição no tempo penal. Você não pode confundir o que a gente está falando aqui, que é processo. Então, uma coisa é a prescrição da pretensão punitiva, que está lá no 109 do Código Penal e no 107, se não me engano, 107.1. E o 117, se eu não me engano, do Código Penal, ele fala o marco interruptivo da prescrição. Interrompe-se a prescrição quando? Aí tem lá os marcos, um recebimento da denúncia, e aí é muito importante falar recebimento e não oferecimento, porque isso cai também em prova. Aí, repare, sentença penal confirmatória, outros recursos, outras questões no 117. Outra coisa é você falar da decadência das ações penais privadas e condicionada à representação. Eu só quero que fique claro na sua mente que uma coisa é prazo prescricional e outra coisa é prazo para oferecer denúncia. Decadencial, correto. Valeu. Tá? Valeu. Perfeito. Giovanni e Lu, conseguimos aí entender? Ficou alguma dúvida? Não. Gente? Sim, entendi. Obrigada. Luciane, se eu falar rápido demais, pode falar, Rodrigo, desacelera, porque eu sei que eu falo, tá? Tudo bem. Então, vamos lá. Continuando aí, então a gente já deu essas problemáticas, falamos dessa teoria da aparência que é extremamente importante, isso inclusive foi objeto de prova do Ministério Público, eu não me lembro de qual estado, mas isso já foi objeto de prova, tá? Giovanni, eu vou baixar a sua mão. Obrigado. Estou tentando baixar aqui, não está baixando não, valeu. Só vou ficar cansado aí. Mas vamos lá. Então, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. Agora, vamos mais ou menos para a prática, tá? Como é que eu faço essa ação penal subsidiária da pública? A gente já sabe que quando o Ministério Público for negligente, e não quando ele pedir arquivamento, porque negligência é não fazer, então, quando ele pede arquivamento, ele está fazendo alguma coisa. Então, eu vou fazer uma petição normal. Competência, eu tenho que analisar o artigo 74 do Código Penal e seguinte. Então, eu vou analisar, por exemplo, eu cometi um crime aqui em Niterói, teoricamente. Vou botar um caso bem simples, tá? Teoricamente vai ser aqui. Não tem foro por prerrogativa de função, não tenho nada. Então, vai ser aqui. Vai ser aqui. Então, eu vou endereçar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 3ª vara criminal, por exemplo, da 5ª vara criminal, da 8ª vara criminal, da 1ª vara criminal. Rodrigo, então eu vou colocar... Beleza, eu vou colocar em branco da __, vara criminal da comarca de... Aí você vai botar de Niterói, obviamente. Em prova da OAB, como é que a gente procura fazer? Primeiro ponto,
Se alguém leu o edital, e aí eu gosto muito de ler o edital, porque ele fala que não é para colocar underline, ele coloca xxxx, entre aspas, porque ele está se referindo a alguma coisa. Então, a gente tem a falsa ideia de que pode. Ah, mas o professor tal fala que não pode, o professor tal fala que não pode. Bom, eu dou um espaço. Por via das dúvidas, eu peco pelo excesso do que pelo espaço, do que pela falta, tá? Mas o ideal é a gente pegar e ler a questão do edital, que ninguém lê. Essa é a verdade. Todo mundo quer, na verdade, é falar assim, me diz aí. Alguém lê lá, tá? Beleza? Eu não sei se foi na turma do Giovanni ou foi outra turma que eu peguei a prova da OAB, o edital, e trouxe em sala de aula a parte que falava lá e li e mostrei para eles. Acho que foi em 2019 isso. E mostrei para eles. Eu falei, olha aqui, ó, o edital está aqui, ele diz que não pode isso, 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 e botou entre aspas e underline. Quer dizer, então naquela prova, naquele edital, não era permitido. Que memória, hein? Que memória, hein? 2019. Foi 2019. Foi. Ainda está sendo, só pode 3 pontinhos ou xxx. Só pode os 3 pontinhos, xxx e sem aspas. Sem aspas. Porque, na verdade, quando ele coloca no edital os 3 pontinhos ou xxx, ele bota entre aspas, não para você usar as aspas, porque ele está se referindo a uma terminologia fora do texto. Isso é uma questão de gramática. Não pode ser underline, não pode ser mais nada. É só xxx ou 3 pontinhos. Exatamente. Muito obrigado, Henrique. E aí tem professor que fica, porque pode, porque não pode, porque não pode, porque não pode. Gente, eu sigo o edital. É isso, tá? Então, ok, Rodrigo. E se você... E a outra questão que acontece bastante em prova. Rodrigo, ele não me disse, ou então fala assim, vamos trazer um caso concreto aqui. Luciane, no dia 1º/9/2021, subtraiu as joias de Karine Leão. Tá? Crime de furto. Olha, eu disse quem foi a pessoa. Aí o aluno fala assim, não, mas eu tenho que botar nome. Porque tá lá nome. Gente, pelo amor de Deus, ele trouxe o nome da pessoa que praticou e o nome da vítima. Então, você vai usar o nome dos personagens que ele trouxe. Ah, mas olha só, ele só trouxe Karine e só trouxe Luciane. Então, eu vou botar nome, vou botar Karine, vírgula, sobrenome. Gente, pelo amor de Deus. Raciocínio que a gente está falando. É um modelo para você colocar ali. Se o cara te deu elementos mínimos de você identificar a pessoa, você vai colocar Luciane, vírgula, brasileira, solteira, casada, residente domiciliada no local tal, enfim, professora, por aí vai. Então, para com isso de ficar colocando nome, vírgula, você bota o nome, não coloquei o nome, então vou colocar o nome, escrever sobre o nome. Não precisa, não está errado. Se a questão trouxe para você o nome de fulaninho e não colocou o sobrenome, não precisa colocar isso. Luciane, vírgula, sobrenome, não faz sentido. Luciana, vírgula, Luciane, perdão. Tá? Então, essa é a ideologia. Porque a gente tem que entender o porquê de você zerar a prova. Por que você zera a prova quando você coloca um... Porque você está colocando um dado, é como se fosse assim, é uma segurança do candidato, lisura do concurso. Porque Henrique poderia muito bem chegar para mim e falar assim, Rodrigo, eu sei que você é examinador. Eu não sou, tá, gente? Eu sei que você é examinador da prova do OAB, corrige. Não vai aparecer meu nome, mas eu vou fazer o seguinte, na minha questão eu não vou colocar nome, eu vou colocar Godofredo, e você vai saber que Godofredo sou eu. E você vai me dar 10. Então, para evitar esses tipos de questões, de situações que venham a macular a lisura do concurso, é que você tem esse edital e o tamanho cuidado com isso. E se eu utilizo o nome somente Luciane no indivíduo que foi trazido para a prova, eu não estou identificando a minha prova, eu estou cumprindo o que está a informação na questão. Conseguiu entender a razão? Porque as pessoas decoram, ficam desesperadas com o negócio, mas não entendem como é que funciona a logística. Ficou claro? Ficou claro, sim, professor. Uma dúvida em relação ao endereçamento, o senhor lá, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, dá 3 pontinhos, vara do. Aí me perco aqui, eu sei que é coisa de iniciante, mas estou no último, mas eu preciso de uma ajuda nisso aqui. Então, do juizado especial criminal ou apenas do juizado criminal? Como saber? Juizado especial criminal. A palavra certa é GCRIM. Sempre? Em caso de queixa-crime? Depende. Porque o que acontece? Aí é uma questão de fixação de competência. O artigo 394 do CPP, se me permite falar do 394, que eu acho que é o 394, ele vai dizer o procedimento ele é ordinário, sumário ou sumaríssimo.
e ordinário com as penas igual ou superior a 4 anos, menor que 4 anos e maior que 2 é sumário, e até 2 anos é juizado especial criminal. Está na Lei 9.099, é GCRIM. E aí você vai endereçar. E muito importante, Luciane, porque você coloca pronome de tratamento não se abrevia, pelo amor de Cristo. Está com preguiça de escrever, vai fazer, sei lá, qualquer outro curso. Tá com preguiça de ler, não vai ler processo, vai ser um péssimo advogado. Então, não se abrevia pronome. Embora a gente fale muito, né? Êximo, porque no processo civil não é mais isso, Rodrigo. Tá, mas você não está com um corpo no processo civil. Você está na prática penal, prova penal. Não mudou, mudou CPC, não mudou. Eu coloco lá excelentíssimo juízo da vara tal. Ok, processo civil, tá certo. Processo penal continua. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira, ou então do primeiro juizado especial criminal da comarca de Niterói. Rodrigo, é vara única, então você coloca excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara única. Mas é juizado, é vara única. É vara única, porque vara única não existe juizado, entendeu? É tudo vara única. É tudo um juiz só. Mas se você quiser colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do juizado especial criminal da comarca de Niterói, ou da comarca de Alcântara, da comarca da Ilha, não tem problema. Porque se é vara única, ele é da vara criminal, ele é de todas as varas. E você não tem obrigação de saber se aquela vara, na prática, se aquela vara é vara única ou não. Às vezes a gente endereça a peça, ainda mais com o eletrônico, você não vai no lugar para saber. Entendeu? Aí você acaba endereçando bonitinho, como se tivesse uma vara especializada, quando na verdade é vara única. E aí não tem problema. Mas na prova, formalmente, se ele te disser que na comarca tal, do juiz da vara única recebeu a denúncia, então você vai endereçar, excelentíssimo senhor doutor, da vara única. Tá? Perfeito? Perfeito, obrigada. Tá? Então, sempre... eu não te respondi uma coisa, Luciane. Sempre vai ser juizado? Depende, porque o 394 ele vai te dizer exatamente o que eu disse agora. Maior ou igual a 4, menor que 4, maior que 2, sumário. E sumaríssimo até 2 anos. Mas vai ter uma hipótese, ô Luciane, que primeiro, vão ter hipóteses. Primeiro, se tiver conexão ou continência, por foro por prerrogativa de função, o processo do juizado ele vai se atrelar igual um carrapato e vai para o juízo de competente. O juízo competente que não é juizado. Então, eu e você praticamos um crime junto. Tem correlação com relação a isso, então tem conexão ou continência, mas eu tenho foro por prerrogativa de função porque eu sou deputado estadual. Então, o seu processo vai juntar com o meu e vai ser julgado junto com o meu, porque nós temos foro por prerrogativa de função. Processo 1. Agora, outra hipótese que pode sair do juizado e outros juízes da vara criminal, enfim, ou até mesmo o juiz do júri, por exemplo. Quando a gente diz lá, quando um juiz do júri ele tem que julgar outros crimes, é por conexão também. Então, eu cometo um crime de ameaça num mesmo contexto com um crime doloso contra a vida. Quem vai julgar? O juiz do júri, da vara do júri, o juiz da vara do júri, os jurados, eles vão julgar aquele crime do juizado e o crime da vara do júri. Por quê? Porque entre júri e juizado prevalece o júri, porque decorre de competência constitucional. Então, a competência constitucional vai prevalecer sobre a competência infraconstitucional. Então, ele vai atrair para o júri. 5º 38 da Constituição. Terceira hipótese, por exemplo, eu cometo vários crimes em concurso de pessoas, concurso de crimes, perdão, vários crimes em concurso de crimes, só que são vários crimes do juizado. Então, ou eu cometo em concurso material ou formal de uma tal maneira que ele exceda aos 2 anos. Não é o juiz do juizado que vai julgar o meu crime. Quem vai julgar é o juiz da vara criminal, procedimento sumário. Tá? Ficou claro agora? Então, você tem que analisar qual é o contexto fático que está sendo trazido, se eu tenho possibilidade de correlacionar aquelas ações por foro por prerrogativa de função ou em relação ao conteúdo da matéria, que eu dei o exemplo do júri, ou até mesmo se a pessoa praticou o crime em continuidade delitiva, concurso material ou concurso formal de crimes. Tá? Entendi. Complexo, entendi, mas ficaria perdida. Assim, em regra, colocaria juizado especial criminal na dúvida, porque dependendo do crime, eu não me recordaria de cabeça, né, para lembrar a somatória das penas, por exemplo, né, para saber se extrapolou o tempo, ou não saberia se existe prerrogativa de função.
Isso aí você vai ter que ver, porque você vai ter que relembrar sempre competência. A competência tem em razão da matéria, a competência tem em razão do lugar, a competência tem em razão do foro, entendeu? Quando eu falo foro por prerrogativa de função. Então, assim, eu tenho várias competências, no 77, 76, então eu tenho várias situações. Eu não sei se os colegas estão aí, mas eu dei um resuminho, a gente falou, resumir não, eu lembro que eu falei de bastante coisa com competência. Então, a gente perdeu, acho que 2 aulas falando todas as hipóteses de concurso que eu já passei, que eu já ouvi falar, incompetência. Quando que junta, quando que não junta. Júri, lembra que eu dei, quem foi meu aluno vai lembrar dessa questão. Juiz daqui de Niterói, nomeado aqui no Rio, vai para a Bahia, pega a mulher com amante, dá um tiro na cara do amante, lá na Bahia. Ele vai ser julgado aonde? Primeira questão. Juiz na vara criminal da Bahia. Na Bahia. No juizado. Na vara do Tribunal do Júri da Bahia, no TJ do Rio ou no Tribunal do Júri do Rio? Prova de concurso da magistratura aqui do Rio de Janeiro, 2016, se eu não me engano. Rodrigo, eu tenho 2 competências. Primeiro, está no artigo 5º 38 da Constituição, se não me falha a memória, que diz que a competência é do júri. Então, eu tenho uma competência constitucional. Mas também eu tenho uma outra competência constitucional no 96, inciso 3º da Constituição, que diz que juiz é julgado pelo TJ. O que eu vou fazer, Lu? Pô, pirei, travei. Olha, eu tenho hierarquia entre lei constitucional e lei infraconstitucional. Vai prevalecer a regra constitucional. Então, muito bem acontece quando eu tenho juizado, que é lei infraconstitucional, e júri, que é constitucional, o 5º 38. Então, vai prevalecer a regra do júri, a do júri vai atrair as outras que tiverem lá do juizado. Perfeito. A gente está respeitando a pirâmide de Kelsen. Agora, nessa situação hipotética, Lu, nós temos 2 regras dentro da própria Constituição. Então, o que eu quero dizer? Qual é o raciocínio que o aluno tem que ter? Olha, essa é uma situação excepcional, porque eu tenho 2 regras da Constituição. Então, nenhuma regra é melhor que a outra, pode se sobrepor, porque não há hierarquia entre normas constitucionais. E até mesmo não há hierarquia entre norma infraconstitucional. Eu tenho 2 leis federais, eu tenho hierarquia entre elas? Não. Gilmar Mendes, no Manual de Direito Constitucional, ele fala isso claramente. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que analisar o que a Constituição quis dizer. A Constituição quis dizer que quando for júri, vai ser julgado pelo júri. Mas se esse crime do júri for praticado por um juiz, então eu vou excepcionar a minha própria Constituição. Então, Constituição, eu tenho uma regra. Júri vai ser julgado no júri. Mas quando esse júri for praticado por um juiz, aí juiz é julgado no TJ, ainda que cometa crime doloso contra a vida. Então, ele está na exceção. Então, o raciocínio que a gente tem, voltando para a questão, se eu sou juiz aqui no Rio de Janeiro, o que me dá foro por prerrogativa de função? Eu já sei que é TJ, não vai ser vara do júri, mas eu não sei aonde. Se é no Rio de Janeiro, no TJ, ou se é no TJ da Bahia. O que me legitima, o que me dá foro por prerrogativa de função, é eu ser juiz no Rio de Janeiro. Então, se eu sou julgado no TJ, onde que eu tenho foro por prerrogativa de função? TJ do Rio. Então, ele vai ser julgado no TJ do Rio. Então, você vai endereçar, excelentíssimo senhor doutor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Data, espaço, Câmara Criminal do Estado do Rio de Janeiro. Rodrigo, isso não abriria espaço para suspeição, não? Se o cara é daqui, ele atua aqui, ele vai ser julgado aqui? Claro que não. Onde o fato foi cometido, não? Não, porque, na verdade, os superiores deles são tecnicamente responsáveis para poder julgar, porque eu não tenho um argumento de dizer que ele vai ser julgado no TJ de lá se ele não tem função lá. Então, seriam outras pessoas que não são superiores, entre aspas, a ele, que vão julgar ele. Então, ou seja, eu estou dando um foro para o prerrogativa de função onde ele não tem função. Então, não tenho fundamento jurídico para isso. Tá? Aqui eu tenho um amigo, todo mundo é meu amigo, eu sou juiz, pode ocorrer a suspeição, né? Mas aí, se ocorrer a suspeição, o próprio desembargador ele vai alegar a suspeição. E aí, ok. Legal. Entendeu? Sim. Então, conseguimos aí trazer algumas hipóteses de endereçamento, dúvidas sobre endereçamento. Acabou que eu puxei uma coisa na outra e a gente vai.
para mim, solucionou muitas dúvidas que eu tinha um tempo aí. Ainda mais que eu vou ter que fazer, né, vou ter que fazer peça em breve. Então, aprendi muito. Obrigada. Eu vou ler o artigo 5º 38. Tá. Lu, qualquer coisa que você precisar, fala comigo lá. Se você tiver Instagram, fala comigo lá. Rodrigo, eu tô com dúvida nisso, me ajuda naquilo. Não tem problema não. Se eu não tiver em sala de aula, na coordenação aqui em Niterói, eu super te ajudo, tá? Eu agradeço muito, Rodrigo, e eu queria tanto estágio na prática de penal, até conversei com o professor Marcelo sobre isso, infelizmente ainda não tem, né, aqui em Niterói, eu queria muito o estágio na área penal, para aprender essa coisa na prática, né, a teoria é bastante interessante, eu gosto muito, mas eu gostaria de colocar em prática, porque são situações no dia a dia que a gente vai tentar fazer uma peça, que eu inclusive estou com uma aberta aqui, de uma queixa-crime, numa outra atividade proposta aí, e fiquei perdida já no endereçamento, ou seja, 10º período, ficar perdido em endereçamento me parece muito iniciante, né? Não, mas não é não, é super compreensível, muita gente erra, e até mesmo profissional já advogado já erra, porque ele não tem essa visão. Então, sempre quando você pensar em endereçamento, sempre na sua mente tem que vir um 394, tem que vir o 394 sem sombra de dúvidas. E aí, quando tiver lá, quando falando lá do juizado especial criminal, você sempre tem que lembrar, o somatório daqueles crimes, se ultrapassar 2 anos, ou se tiver um crime conexo a outro crime, você vai se estender ao outro se for o caso, tá? Não pode esquecer. E aí, então, você vai endereçar, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito ou desembargador, se for Tribunal de Justiça, endereçar qual é a vara criminal ou Câmara Criminal da comarca ou então da Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Normalmente a gente coloca lá autos do inquérito número tal, porque normalmente tem um número de um inquérito que vai gerar um processo, então você não sabe o processo, tá? E aí você pula uma linha ou duas para você colocar autos do inquérito. Normalmente na prática a gente pula 10 linhas e bota as 10 linhas lá embaixo. Por quê? Porque nesse espaço da competência, até os autos do inquérito lá que a gente bota número, e são 3x, né? Normalmente, ali no meio, se tivesse que o juiz dar algum despacho, que no caso tem no direito penal, que é recebido, não recebido, preenchido os requisitos, cite-se o acusado, algo nesse sentido, o que você vai fazer? Você coloca sempre ali naquele meio. Já percebeu que uma petição, quando ela vem, ela está aqui, você coloca a competência aqui, e aqui embaixo você coloca os autos do processo número tal, ou autos do inquérito número tal. Porque nesse miolo aqui, o juiz pode despachar se tiver uma liminar, se tiver que ele fazer um recebimento ali, colocar no computador e colocar uma tarjinha colada com a decisão, ele coloca e assina do lado. Então, na prática, criou-se esse espaço ali de 10 linhas justamente por conta disso. Se ninguém explicou, ficou claro agora a razão de ser, o porquê daquelas 10 linhas. O que perde um pouco o sentido se o processo é eletrônico, né? Hoje em dia. Tá? E aí, então, depois de você colocar os autos de inquérito policial número tal, você coloca a qualificação. Maria, brasileira, solteira, profissão, RG. Ah, mas eu não tenho RG porque a pessoa está foragida, não sei quem é, a investigação não conseguiu colher o RG. Tá, então você coloca lá como você consegue identificar. Olha, Maria, conhecida como Mãe Loura do Funk, entendeu? Vulgarmente, vulgo Mãe Loura do Funk. Então, o que acontece? No direito penal, a gente tem que trazer questões que identifique, particularize aquele agente, que identifique, ainda que você não tenha nenhum elemento formalmente daquela pessoa. Isso não descaracteriza e não gera a inépcia da inicial lá do processo civil, né, que a gente fala de rejeição aqui do 395. Beleza, aí você vai falar residente domiciliado na rua tal, no CPF tal, naquele contexto que a gente já sabe já de preâmbulo, tá? E aí você vai dar, conforme o artigo 100, parágrafo 3º, salvo engano, do Código Penal, que quando fala da ação penal está no Código Penal, e os artigos 29, 30, 41 e 44 do Código de Processo Penal, porque são esses artigos que falam da ação penal pública e privada, tá? E aí você fala, olha, com base nas provas colhidas, isso é um exemplo, tá? Ou então você fala, vem por seu advogado oferecer queixa subsidiária ou queixa substitutiva, queixa-crime substitutiva ou queixa subsidiária, não tem problema.
Aí você sempre coloca em face de, não bota contra, tá? Aí você coloca em face de, e aí você coloca fulana de tal, brasileira, se tiver os dados perfeitamente, na mesma forma, tá? Beleza, Rodrigo. E aí, 2 fatos e fundamentos jurídicos. Normalmente eu não gosto de colocar 2 fatos e fundamentos jurídicos porque não é peça de processo civil. Normalmente eu gosto de colocar 2 fatos, então eu narro cronologicamente todos aqueles fatos. Narrei cronologicamente os fatos, beleza, no dia tal, eu tenho que sempre, Luciane, retirar daqueles fatos o que não é relevante. Por exemplo, se eu estou de sunga amarela, se a sunga não foi um fator determinante para me identificar, aquele dado é irrelevante. Rodrigo estava de sunga, ou então estava sem camisa e consegui ver que era Rodrigo porque ele de fato tem uma tatuagem de coruja aqui no braço. E aí ele fala, não, eu reconheci Rodrigo por conta da tatuagem de coruja. Então, é um dado importante, quando você oferecer denúncia, dizer que fulano de tal tem uma coruja no braço. Porque lá na frente você vai dizer no processo que fulano de tal só reconheceu ele por causa da coruja. Então, esse é um dado relevante. Então, por exemplo, consta nos autos do inquérito, número tal, que fulano de tal, no dia tal. Então, você vai narrar os fatos cronologicamente como aconteceu exatamente como está lá nos autos do inquérito. Tá? Perfeito, Rodrigo. Os fundamentos, como é que você vai narrar? Os fundamentos você tem que dizer por que tem indícios de autoria, por que tem materialidade. Então, você tem que trazer concretamente aquilo. Olha, a materialidade fica comprovada nos autos, isso é fundamentação, gente. Nos autos do inquérito, quando nos fatos eu disse que ela estava lá, eu tenho a filmagem que foi ela, eu tenho uma testemunha dizendo que foi ela, porque ela tatuagem lá está igualzinha do vídeo e a pessoa aqui está reconhecendo que é ela. Então está claro que a autoria está comprovada. A materialidade, por sua vez, se comprova porque nos fatos eu disse que Luciane deu 3 tiros na cara da pessoa. Tá lá o vídeo mostrando Luciane com a tatuagem dando 3 tiros na cara. Eu tenho uma prova pericial comprovando que fulaninho tá morto. Tá aqui o laudo cadavérico. Morreu 2 tiros. Então, se morreu 2 tiros e eu tenho a materialidade comprovando que ela que deu tiro, tá literalmente comprovada a materialidade. Então, eu tenho os requisitos, indícios de autoria e materialidade para oferecer a queixa substitutiva. Você tem que dizer por que tem autoria e por que tem materialidade. Se você disser a autoria e materialidade estão comprovados no artigo 41 do Código de Processo Penal, ponto, e acabou, você não fundamentou, você não mostrou para o juiz por que eu tenho autoria e por que eu tenho materialidade. Passado isso, eu conseguindo comprovar a autoria e materialidade, agora eu vou para o pedido. E aí o pedido ele tem que ser uma decorrência lógica dos fatos. Se nos fatos eu narrei um caso de homicídio qualificado, meu pedido vai ser, pelo exposto, ou por todo o exposto, requer a Vossa Excelência, né, após a manifestação do Ministério Público, porque ele tem que se manifestar porque ele é o titular da ação, continua sendo, né? Então você coloca, após a manifestação do Ministério Público, respeitado, então conforme o artigo 29 do CPP, aí você coloca, primeiro que ele tem que ser recebida a denúncia não, a queixa substitutiva, né? Citar o acusado, você vai pedir para citar o acusado, né? E que ele seja, se for o caso, pronunciado e condenado, se for um crime doloso contra a vida, ou requer que ele seja condenado como incurso nas penas do artigo, e aí coloca lá, 121, 171, 155, 157, enfim. Você vai fazer o pedido de condenação de acordo com o que ele, de fato, praticou. Lembrando que o pedido de citação do acusado é nos procedimentos ordinário e sumário. Porque se for juizado, você vai pedir que seja, né? Que seja não. Se requer seja, porque não tem requer que seja. Requer seja, na verdade, marcada uma audiência de conciliação. Porque no juizado tem audiência de conciliação primeiro. Então, você cita para comparecer em audiência de conciliação e não para contestar. No caso, é responder à acusação. Contestar é possível. Tá bom? Conseguimos, muito basicamente,
aqui a gente traz a estrutura do crime. Aí você coloca no final, nesses termos ou termos em que, eu não gosto de usar nesses termos, eu gosto de colocar termos em que, vírgula, na linha de baixo, pede deferimento, local. Gente, ele não me deu local, não me deu data. Tá, você escreve local, vírgula, data, ponto. Aí coloca advogado, OAB, barra, não bota RJ, não bota seja lá o que for, porque você não é advogado ainda. Embora você seja mãe de Iná, esteja prevendo que vai passar, mas você não é advogado ainda. Então, você não bota OAB e não bota o bendito nome embaixo, porque senão você está identificando a sua peça, ainda que ela esteja toda certa, você vai zerar a prova. Rodrigo, já consegui resolver um caso em tela desse na conciliação em Botafogo. Uma idosa no apartamento agrediu a outra por causa de cachorro e vaso de planta. 129. Lesão corporal de natureza leve. Olha, na conciliação foi a coisa mais linda, que a minha cliente cuidava da mãe da agredida de um câncer há mais de 5 anos. E nós colocamos esse fato. Olha, por que não resolve o caso em tela aqui? Não soluciona. Olha o passado, o desenvolvimento da família, o quanto também a senhora tal cuidou também da sua mãe, preza por você. Foi um momento de forte emoção, porque seus cachorros vieram para dentro do elevador em cima dela, ela teve uma repulsa, né? Foi uma injusta provocação, né? Uma agressão sobre injusta provocação. Pô, ficou bonito, ficou lindo ali no GCRIM. E aí, que bom que você conseguiu resolver, Giovanni. Fico feliz. Então, gente, só para a gente terminar aqui. Então, não assinem a bendita peça com o seu nome. Advogado, OAB, barra, não bota nada. Bota UF, né? Unidade da federação ali, que você não sabe qual é. E embaixo você vai colocar nome, não, vai deixar em branco. Por quê? Porque você ainda não é advogado ou advogada. Perfeito? Pessoal, eu sei que eu me estendi um pouco da hora, mas eu acho que fluiu, eu acho que a gente teve dúvidas pertinentes. Eu tentei ser o mais rápido, porque a gente tem 1 hora só para falar, embora a gente tenha extrapolado o prazo, mas eu tentei trazer para vocês com mais clareza possível, de forma mais direta, de forma mais simples, a questão da prática e, ao mesmo tempo, uma base teórica para a gente poder raciocinar junto a prática, porque seria muito cômodo para mim chegar aqui e trazer a prática e que se dane todo mundo. E quem é meu aluno sabe que eu não sou assim. Então, eu sempre faço uma revisão, eu puxo o raciocínio de vocês, trago vocês junto comigo para a gente caminhar junto. Tá bom? Rodrigo, você me ouve? Ouço. Cara, muito obrigado. Eu saí para buscar o Zé tá até aqui como prova, voltei agora. Agradeço muito a todos que ficaram por 1h30 tendo o prazer de te ouvir. Eu acho que está aumentando o interesse e a percepção da relevância do projeto Trilhas de Aprendizagem. Na aula passada também eu tive a participação, eu vi a voz do Giovanni, uma voz de uma senhora que eu acho que tinha sotaque do Sul, enquanto eu estava dando um lanchinho para o José Rafael, e de forma que eu fico muito orgulhoso de quem está buscando o conhecimento e educação por intermédio aqui dessa trilha de aprendizagem. Muito obrigado, peço que todos fiquem ligados nas suas equipes para informações e agradeço muito ao meu amigo, colega Rodrigo e chefe Rodrigo, que se disponibilizou a falar aqui para vocês. Você ultrapassou 20 minutos, mas não teve nenhum menor problema. Tá bom? Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo, eu que agradeço aqui, mais uma vez. Agradeço a todos aqui presentes. Lu e o Giovanni que se manifestaram aí mais, eu acho que foram os únicos que se manifestaram. Mas, enfim, como eu repeti lá atrás, qualquer dúvida pode me mandar mensagem no Instagram que eu estou lá para ajudar vocês, tá bom? A gratidão é toda nossa. O que seria de nós sem vocês, mestre? Obrigada pela Professor, poderia chamar o chat para falar a respeito de TCC com você? Seria possível? Comigo? Isso. Eu não sei quem que é Viviane, né? Viviane, eu não sei se eu tenho TCC, mas eu não posso orientar ninguém porque eu faço parte da banca, então eu vou te avaliar se você for de Niterói. Se você for de Alcântara, pode ser que eu te avalie, e se você for da ilha, também pode ser que eu te avalie, porque eu sou professor nessas 3 unidades, então eu não posso orientar nenhum aluno. Eu posso sugerir um tema de perdida, mas dúvidas sobre como você vai fazer, o que você vai falar, como é que você vai começar, infelizmente eu não posso. Seria a respeito do tema mesmo, não seriam orientações mais
profundas, não. Não, aí tudo bem, você pode falar comigo, olha, Rodrigo, estou com dúvida disso, dúvida daquilo, lá no Instagram eu ajudo você sem problema algum. Qual é o seu Instagram, professor? É RDM, né? R de Rodrigo, D de Drummond, M de Melo, tá? Nietzsche. Então, RDM Nietzsche. Na cabeça. Pode repetir, que aqui ficou na hora que você falou. RDM de Maria, Nietzsche de Niterói. Tá ok, então. Vou te chamar por lá. Obrigada, professor. Tá bom, fica com Deus aí mais uma vez, Rodrigo, e a todos. Muito boa tarde, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós agradecemos. Fique na paz. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Muito obrigado. Agradeço a gentileza. Agradeço. Obrigado.